sou negro não, eu sou morena, eu sou mulata. Mulata vem de mula. Quem é que quer ser burro? Ninguém. Então, não, se aceitar que alguém lhe chame de mulato, está dizendo que você não tem a mesma capacidade cognitiva, intelectual do branco. É uma forma de você dizer que você envelhou. O cabelo do negro é o quê? Duro. O cabelo do negro é? Duro. Rápido de falar, sempre falaram isso. Duro. O cabelo do negro é igual bandido. Ou está preso ou está armado. Porque o cabelo negro é ruim. E isso a gente escutou a vida toda e levou isso na graça. Essa negritude tem o cabelo ruim, como diz alguns, que é o cabelo crespo, porque é um cabelo mais grosso, mais resistente, principalmente ao sol. São as condições climáticas que tornaram o negro com a pele mais escura. Se a gente for falar na questão do darwinismo, né? A questão das mudanças das espécies, onde ele se adaptou ao clima, a pele mais escura, com mais melanina, o cabelo também, né? Para que ele suportasse aquele calor, aquelas condições climáticas, certo? O negro também, bastante conhecedor de ciências. Todo mundo sabe, até hoje há discussão para saber se o Egito ficava na África ou não. Por quê? Porque foi uma grande civilização. Então não se aceita, até hoje, por até alguns filósofos, não aceita que o Egito tenha sido parte da África, mas que foi parte da África. A África toda não é negra. A África é um continente diverso, com uma cultura diversa. E essa diversidade cultural, ela foi mesclada de uma maneira tal que surgiram grandes artistas, que surgiram comidas maravilhosas, que essas comidas são a base da religião. Por que é a base da religião? Porque a religião foi a base da cultura negra no Brasil. Foi a grande resistência do negro no Brasil, foi a religião. Havia um panteão mais ou menos de 400 orixás e inúmeros indícios na África. Porém sobreviveram alguns. Por que sobreviveram só alguns? Porque eram aqueles... foi aquele panteão onde o negro se apegou para a sua sobrevivência. Por que o negro eu ia estar louvando para a deusa da fertilidade? Se eu sabia que o filho que eu ia ter, ele ia pertencer ao senhor de engenho, e ele não seria uma pessoa, seria uma coisa, e talvez fosse tirado de mim e levado para um outro lugar que eu talvez nunca mais o visse. Né? Quem assistiu assim a moça, né? A gente vai pegar aí pelas novelas, viu que um menino foi criado dentro de casa, né? Sem saber que estava sendo criado com a mãe. Por quê? Porque ele não podia ser amamentado, a mãe dele tinha que amamentar a menininha branca. Ela tinha que deixar de amamentar seu filho para amamentar a menininha branca. Então essa negritude, ela sobrevive a partir da sua religiosidade. Porque eles são mesmo batizados na igreja católica, eles vão para a igreja, para a novena, porque já veio também uma religião festiva, vamos dizer assim, meio pagã da Europa, de Portugal. E essa religião festiva, ela é cheia de quermesses, cheia de procissões. O negro era obrigado a ir, e Zumbi foi batizado como Francisco. Mas ele nunca deixou de ser Zumbi. Ele manteve suas raízes a partir da sua religião. A sua fé trazia a força, essa força ia para a luta, mantinha seus pratos, mantinha sua música, mantinha seu ritmo, seu gingado,
A sua capoeira, que era uma luta de defesa, hoje a gente sabe que é esporte, hoje a gente sabe que é dança, hoje a gente sabe que é dança, é esporte, é jogo, é apresentação. Só agora ela foi considerada patrimônio histórico, patrimônio cultural da humanidade. Quantos anos depois, né? 500 anos depois. Então essas são as nossas africanidades. A religião como base de toda essa cultura que chegou até nós. Miscigenada também, principalmente com os caboclos que viviam aqui. Quem eram esses caboclos? Os indígenas. Os negros trouxeram para cá seus conhecimentos de ervas, seus conhecimentos de culinária. Os índios também já tinham algum conhecimento de culinária, porém a gente sabe que a culinária indígena ela é menos, vamos dizer assim, menos elaborada, né? Eles são o mais natural possível. A do negro não. Por quê? Porque a comida para o negro, assim como a música e a dança, é sagrada, faz parte do sagrado. O negro, principalmente na música, ele nasce cantando, né? Quando ele nasce, ele já nasce com alguém cantando pelo seu nascimento. Ele vive cantando, ele reza cantando, ele chora cantando, e quando morre, a cerimônia também é cantada. Até hoje no Nordeste tinha uma pesquisadora na UCA que ela pesquisava a morte e morrer no Cariri, que era diferente. Dizem que no Cariri não existe negro. Tá aqui a gente para desmentir, porque tem um movimento negro aqui participante. O Reginaldo, que estava ontem aqui, pesquisa sobre os negros também e sobre religiosidade e trabalha com Barbalha. O Darlan Reis, professor da Universidade do Crato, da UCA, ele é do Rio de Janeiro e ele, desde que chegou aqui, que ele pesquisa a negritude, os negros, os escravos do Crato, na região do Crato. E ele tem muito material já sobre isso, porque havia uma história de que no Ceará não era obrigado a falar sobre negro, porque aqui não tinha negro, aqui só tinha branco. Entendeu? Então, os negros que eu encontro no João Cabral, os negros que eu encontro no Caíque, eles foram pintados. São pintados de negro, porque eles têm pele escura, né? Se aqui não há negro, se eles não são descendentes, talvez eles não sejam de Juazeiro, mas no Crato, em Barbalha, nessas cidades mais antigas, certamente vieram escravos para cá, não é isso? Para trabalhar na mão de obra. A gente não sabe de história de senhor de engenho que tenha pego na enxada, que tenha virado boiadeiro, que tenha virado vaqueiro, que tenha ido para uma moenda, voltando para a moenda. O Henrique Cunha, ele costuma dar assim vários saltos e dizer: o negro não é escravo, o negro não é escravo. Essa mania de dizer que somos descendentes de escravo eu não aceito, porque o negro foi escravizado, assim como muitas pessoas no mundo foram escravizadas, só que escravizados de uma forma diferente. Mas essa escravidão negra não barrou o negro nas suas lutas, nas suas batalhas, e fizeram com que eu me orgulhasse dessa raça. Tanto é que eu nasci branca, de cabelo bombril, a loirinha bombril, mas eu tenho um xodó. Xodó é uma palavra negra, né? Um xodó pela negritude. Por quê? Porque foi o povo dominado que não se deixou dominar. Quando eu fui fazer o meu trabalho sobre a Umbanda, eu coloquei disciplina, poder e transgressão. Porque enquanto eles achavam que eles tinham poder e disciplinavam esse povo transgredia de alguma maneira. Tanto é que a primeira religião brasileira, tida como brasileira, não é a católica. A católica pode ser predominante, mas a religião tida como brasileira, reconhecidamente legítima, é a Umbanda.
Umbanda é de matriz africana. Querendo ou não, os brasileiros são macumbeiros. Qual é a religião oficial do seu país? A Umbanda? Não, predominantemente ao catolicismo. Um catolicismo que vai para a igreja durante o domingo de manhã, mas mais tarde o menino começa a vomitar e a mamãe leva para a benzedeira. Não é isso? Cheguei no mutirão e as mães todas assim, com medo de dizer. Perguntei: alguém aqui já frequentou algum centro? Todo mundo calado, ninguém falava nada. Aí de repente, esse sapato está me incomodando. Eu nasci descalço, só não vou tirar a roupa porque senão a polícia me prende. E eu sou friorenta. Ai, estou mais à vontade. É tão bom quando a gente está à vontade, não é? Voltando para o mutirão. Por que eu estou falando do mutirão? Porque eu fui professora de lá e quando eu me deparei com a sala, que a direção tinha me pedido encarecidamente com as duas mãos postas: Maria, fica com aquela turma, porque aquela turma, me desculpa dizer, mas é uma turma de marginal. Olha, a última coisa que eu te peço, juro, porque aquela turma ali ninguém aguenta mais. Não tem aquela turma que a gente sai selecionando a gente, não. Geralmente, o pedagogos de escola sai selecionando e diz: eu vou colocar aquela turma como sendo a C, a D, a E, lá no final. Às vezes chega a G. E aí, essa turma foi a melhor turma que eu encontrei naquela escola. Era uma turma basicamente de negros. E eu ainda escutei da pedagógica dizer assim: mulher, eu estava fazendo uma análise e os negros são os que têm maior ocorrência no BO da escola. Eu sou contra aquele BO que a gente faz. É o livro de ocorrência, que só faz com que o menino aprenda que desde cedo ele vai fazer TCO na delegacia. Ele já vai se acostumando a assinar TCO. Então, esse TCO da escola estava repleto de negros. Só que quando eu cheguei nessa sala, no primeiro dia de aula, o rapazinho entrava e saía da sala, entrava e saía da sala, e eu sentada no birô esperando que ele se acomodasse. Quando ele se acomodou, eu disse: meu bem, qual é o seu nome? Aí ele disse: vou até se dar o nome dele no chavura, que eu não tenho nenhum parente dele, não. É Gleison. E eu entendi Gleison. E ficou. Aí eu cacei o que fazer com aquele guri, mesmo porque nem material a professora tinha deixado. Então era eu, minha boca e pronto. E o que fazer com eles eu não sei. Fiz um círculo, coloquei todo mundo igual, olhando para mim. E quando ele chegou, eu comecei a fazer perguntas a respeito de cultura. O que eles entendiam por cultura, se eles se viam diferente da outra parte, que era a parte rica. Eles estavam no mutirão, mas antes de chegar no mutirão, eles passavam pela Lagoa Seca. Se eles tinham choque quando passavam. Eles começaram a dizer que tinha. E foi o único lugar do Juazeiro onde eu ensinei, e eu senti que as pessoas tinham consciência de classe. E onde havia grupos organizados de cultura. E a maioria eram negros. Nessa sala onde eu estava, havia 5 pessoas que participavam da Umbanda. Não participavam ainda do Candomblé, porque naquela época era muito raro o Candomblé. Mas eles não diziam. A partir dessas nossas conversas, foi que eles passaram a dizer que participavam de determinadas casas de Candomblé. Então, a cultura deles era uma cultura que estava englobada na marginalidade. Eles eram os marginais. Esse menino que era tido como bandido da escola, ele fazia parte do movimento hip hop. Ele dava 3 passos à frente dos seus colegas. E ele dizia: professora, eu tenho medo de mim porque eu sou muito agressivo. Eu disse: meu amor, eu também sou agressiva. Se eu não fosse agressiva, eu não tinha sobrevivido. Eu não tinha mamado. Eu mamei até os 4 anos. Você já imaginou movimentar todos os músculos do meu rosto para poder mamar? Se eu não
agressivo não estava aqui desse tamanho. Você não pode ser violento, violar os direitos do outro. Mas agressivo a gente tem que ser, senão você não mastiga. Senão você não fala. Você não vai ter forças. Então, enquanto é isso, a você se achar agressivo, você tem que ver se você está sendo violento. Se você está violando o direito do outro. Porque o direito que você tem, você deve exigir. O direito do outro você não pode tirar. Mas que o seu modo de enxergar o mundo, de defender os seus direitos através da sua cultura, que é o hip hop, você pode demonstrar sim, e a escola tem que estar de portas abertas para isso. Então, o movimento hip hop também, como movimento jovem, ajudou bastante a divulgar essas africanidades brasileiras. A comida brasileira, o prato brasileiro, a capoeira, que até a década de 30 era tida como crime, né? Quem jogasse capoeira naquele momento, ele seria criminalizado. Então a gente quer dizer, olha, pronto, voltando para as imagens que eu estava vendo, estava olhando só para vocês, deu mania de olhar para a gente. Então, os conceitos civilizatórios dos africanos, a gente tem que respeitar como a cultura africana que veio para o